Paz do Senhor, amém? Deus te abençoe. Nós estamos ministrando sobre o livro de Mateus, capítulo 24, o sermão profético de Jesus. Jesus começa o seu sermão profético falando sobre os princípios da dores, depois a grande tribulação, depois a vinda do Filho do Homem e depois a exortação à vigilância. Nós ministramos esses 4 tópicos. Nós ministramos cada parte do sermão do Senhor Jesus. E agora nós vamos ministrar a 5ª parte, que é a parábola dos 2 servos. Amém? Então nós vamos estar ministrando essa 5ª parte, que ainda está no capítulo 24 de Mateus. Então vamos para a ministração da palavra do Senhor. Então que Deus te abençoe, Deus derrame a graça dele sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Elias do canal da Vara Adonai. Que Deus te abençoe, meu amado, que você possa estar nos ajudando a fazer com que esse canal venha crescer e pessoas venham alcançar a salvação do Senhor, venha conhecer o Senhor, venha conhecer a palavra do Senhor, venha ser liberto, venha ser salvo, venha ter uma vida com Deus. E você que já serve ao Senhor, você que já é um servo e uma serva de Deus, que você seja edificado pela poderosa palavra do Senhor. Amém? A palavra da verdade, a palavra que nos santifica. Que Deus te abençoe, meu amado, que vocês nos ajudem a alcançar o maior número de vidas, a edificar o maior número de vidas. Por isso que eu peço para você, compartilhe as nossas ministrações. Se você quiser, toque no sininho de notificação para que vocês continuem recebendo as nossas ministrações. E não se esqueça, dê o seu joinha, dê o seu like, isso é muito importante para o canal. Amém? E se inscreva no nosso canal, seja membro deste canal, amém? Esteja conosco, orando por nós. Nas suas orações, coloque o Bispo Elias nas suas orações, para que nós possamos estar levando a palavra do Senhor ao maior número de vidas, amém? Deus tem me chamado para que eu possa estar ministrando de maneira simples e clara a gloriosa palavra do Senhor, amém? É lógico que nós não ministramos tudo com profundidade, porque o tempo talvez não é suficiente, e também eu não quero cansar vocês, amém? Creio que meia hora já é um tempo muito grande, mas é para a edificação da nossa alma e da nossa vida espiritual. Todos nós que estamos esperando o nosso grande Rei voltar, o nosso grande Salvador, o Filho de Deus, o Filho do Homem, que virá com poder e grande glória. Todos que amam Jesus, que amam a sua vinda, digam, ora vem Senhor Jesus. Amém? Então vamos para esse último tópico, que é a parábola dos 2 servos. Aqui Jesus já começa chamando a nossa atenção. Ele diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Eu estou lendo em Mateus 24, a partir do versículo 45. Ele diz, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então o Senhor chama o crente que obedece a Deus, o crente que obedece à palavra de Deus, como o crente prudente. O que Jesus Cristo fala lá no capítulo 7, sobre os 2 fundamentos, sobre a pessoa que pratica a palavra de Deus e sobre a pessoa que não pratica a palavra de Deus. Sobre aqueles, amados, aqueles que constroem sobre a rocha, quer dizer, sobre a palavra de Deus, e aqueles que constroem fora da palavra de Deus. Tem pessoas que vivem dentro da palavra de Deus, então ele está construindo uma vida santificada, uma vida abençoada e esperando o Senhor. E tem gente que constrói a sua vida
fora da palavra de Deus. Os que constroem a sua vida obedecendo a palavra de Deus, praticando a palavra do Senhor Jesus, irmão, está construindo a sua vida numa rocha. É como um construtor que faz um alicerce forte e resistente. Então a sua casa não vai ser abalada. A sua casa não será destruída. Agora, aquele que constrói a sua casa na areia, sem alicerce, o que vai acontecer se vier uma grande tempestade? A tempestade vai destruir a sua casa. E aqui Jesus fala sobre prudência. Lá no capítulo 7 de Mateus, sobre os dois fundamentos, o Senhor fala daquele que pratica a palavra e daquele que não pratica. Aquele que vive a palavra do Senhor e aquele que não vive. Então você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que é membro da igreja do Senhor Jesus, tem que pensar nisso. Você tem que ser prudente. Você que está dentro do reino de Deus, dentro da igreja do Senhor Jesus, você que é servo do Senhor Jesus e não está obedecendo a palavra de Deus, e não está vivendo a palavra do Senhor diariamente na sua vida, o que vai acontecer, meu amado? Você está construindo uma vida fora da palavra do Senhor. Você está construindo a sua vida na areia. Você não está sendo prudente. Quando vier as lutas, as tribulações, por isso que muitos crentes, irmãos, estão na igreja e eles desviam, eles saem da igreja, eles abandonam a igreja, abandonam Jesus, eles voltam para o mundo. Por quê? Porque estavam construindo as suas vidas na areia. Veio as lutas, veio as tribulações, veio as perseguições, irmãos. Acabou com a vida espiritual dele. Por quê? Porque estava vivendo no mundo, estava obedecendo as coisas do mundo, não estava praticando a palavra do Senhor. E quando veio as tempestades, o que aconteceu? Sua vida espiritual foi destruída. Agora, aquele que constrói a sua vida espiritual, aquele que vive o evangelho do Senhor, aquele que obedece o evangelho do Senhor, aquele que pratica o evangelho do Senhor diariamente na sua vida, obedecendo a palavra, irmãos, está edificando a sua vida na rocha. Então você está sendo o quê? Prudente, amado. Você está sendo inteligente. Você está sendo sábio. Não adianta você estar dentro de uma igreja. Não adianta você ter nome de crente, ser membro de uma igreja. Você pode ter nome de crente, você tem uma igreja, você tem um pastor. Mas se você não obedecer a palavra de Deus, amado, você está construindo na areia. Quando vier a tempestade, que são as lutas, que são as perseguições, que são as dificuldades desta vida, você não vai suportar. E a sua vida espiritual, ela vai desmoronar. É por isso que muitos estão abandonando o evangelho. O fundamento da sua vida, irmão, não é pastor, não é apóstolo, não é bispo, não é ninguém, irmão. O fundamento da sua vida é Jesus. Às vezes, muitos apóstolos, muitos pastores, muitos bispos estão escandalizando o evangelho. Eles vão pagar por isso. Agora, você não deve seguir eles. Ele era meu pastor, eu acreditava nele. Mas a sua fé, em primeiro lugar, tem que estar o quê? Tem que estar em Jesus. Se o pastor errar, deixa ele para lá. Enquanto ele estiver obedecendo Jesus, amém. Enquanto ele estiver pregando o evangelho de Jesus, amém. Então você vai obedecer o pastor, não por causa dele, mas por causa da palavra que ele está pregando. Você não vai obedecer o bispo da sua igreja porque você ama ele, porque você gosta dele. Você vai obedecer se ele estiver pregando a palavra de Deus. Você vai obedecer, é a palavra de Deus, não a palavra do homem, mas a palavra de Deus. Ele pode ser uma boa pessoa, pode ser carismático, pode ser carinhoso, pode ser educado. Mas se ele não pregar a palavra de Deus, amado, você não precisa segui-lo. Você não precisa obedecê-lo. Isto é importante para a minha vida e para a tua vida. Obedecer a palavra de Deus, irmãos, é prudência. Por isso que Jesus começa já falando desses dois servos. Ele fala o servo prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu servo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim.
Jesus, quando ele vier, meu amado, ele vai vir numa hora que ninguém espera. E você tem que estar preparado. Você tem que estar servindo a Deus fielmente. Ou você vai deixar para obedecer a palavra de Deus, obedecer a doutrina do Senhor na última hora. Quando Jesus aparecer no céu, que você vai querer obedecer, não vai dar tempo. Porque ele vai chegar, de repente, numa hora que ninguém espera. Então você tem que estar vivendo agora. Se você é uma pessoa prudente, então você tá vivendo o Evangelho, você está obedecendo o Evangelho. Então a sua vida, mas tem que ser pautada, tem que ser vivida nos mandamentos de Deus. Você sabe como tem que ser a conduta de um homem e de uma mulher de Deus. Você sabe como nós devemos viver aqui nessa terra. Você conhece os ensinamentos do Senhor. Nós temos que santificar, irmãos, este corpo. Temos que santificar a nossa alma. E santificar a alma, irmão, significa santificar o espírito e o corpo. Ou seja, santificar por dentro e por fora. Amém, amados? Então não use o seu corpo, irmãos, para o pecado. Não entregue o seu corpo para o pecado, porque ele é templo de Deus. Não suje o templo de Deus com o pecado, com prostituição, com adultério. Não use as suas mãos para roubar, para matar. Não use os seus pés, irmãos, para ir nos lugares abomináveis. Então não use o seu corpo para praticar iniquidade. Use o seu corpo para praticar a palavra do Senhor. Use o seu corpo para glorificar o nome do Senhor. Então tome cuidado com o seu corpo. Se você é uma pessoa prudente, você não vai usar o seu corpo para o pecado. Você não vai usar a sua língua para mentira. Você não vai usar os seus ouvidos para ouvir as coisas abomináveis, as coisas imundas deste mundo. Nem os seus olhos. Não vai usar sua boca para fumar droga, cigarro. Usar o seu nariz para aspirar, irmão, drogas. Porque você vai estar destruindo o teu corpo. Você vai estar destruindo o seu cérebro, a sua mente. Quantas pessoas aí, irmãos, estão internadas, ficaram malucas, né? Endoideceram por causa do uso de drogas. Então, meu amado, use o seu corpo para glorificar o nome do Senhor. Não use o seu corpo para fazer o que é mal. A sua alma, não deixe que a inveja, que o ódio, que a raiva, que a ira, que as coisas imundas, que as coisas torpes estejam dentro do seu coração. Os maus desejos. Jesus fala, meu amado, lá no livro de Mateus, no capítulo 6 ou no 7, que os judeus diziam que o adultério é quando uma pessoa adulterasse, ou seja, quando a pessoa consumasse a prostituição. Mas Jesus fala que é diferente. Jesus fala já de uma maneira mais profunda. Ele fala que adulterar é quando um homem casado deseja outra mulher no seu coração. Ele já está em adultério. Então o ser humano já começa a praticar o adultério, irmão, dentro do coração. Então o desejo de adulterar já está dentro da alma daquela pessoa. Ele apenas vai consumar o ato. Mas o pecado já está sendo gerado dentro dele. Ele já está gerando o pecado. O pecado só vai nascer quando ele completar esse desejo, quando ele efetuar esse desejo. Então, ele vai, o que? O pecado então nasceu. Mas o pecado já está sendo gerado dentro da pessoa. O pecado da prostituição, o pecado do adultério, o pecado da mentira, do roubo. Quando a sua mão for roubar alguma coisa, é porque o desejo já está dentro de você. A sua mão apenas fez o que a sua alma desejava. Então o pecado já estava sendo gerado dentro de você. E você vai fazer o quê? Você vai contaminar o seu corpo? Se o seu corpo é templo de Deus? Será que isso é ser prudente? Será que você está servindo ao Senhor como Ele te ordenou?
Ele mandou nós obedecermos a sua palavra. Ele disse lá em João no capítulo 14, no versículo 23, aquele que me ama, ou aliás, no versículo 21, ele fala, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então, se você ama Jesus de verdade, irmãos, você vai obedecer os mandamentos de Jesus. Sobre amar o teu próximo, sobre não fazer mal ao seu próximo. Amém? Não se prostituir, não roubar, não matar, não odiar. Jesus disse, só de odiar uma pessoa, irmãos, você já está matando ela. Então, irmãos, o ódio, ele gera a morte. Porque se você deixar esse sentimento de ódio dominar o teu coração, você vai praticar um crime. Então, você já vence. O pecado é dentro da sua alma. É matando o desejo. É matando o ódio. É matando a inveja. É matando a raiva. É matando a ira. Que você vai vencer o pecado. E você vence o pecado dentro de você. Porque quando o pecado começa a surgir dentro da nossa alma, irmãos, você já está gerando o pecado. E dia mais dia, ele vai nascer. Ou seja, você vai praticá-lo. Será que isso é ser prudente? Por isso que Jesus está dizendo, o servo prudente é aquele que o Senhor deixou para cuidar dos seus bens. Bem-aventurado aquele que quando o Senhor voltar, encontrar esse servo servindo assim. Jesus já nos deu o seu evangelho, já nos deu a sua doutrina, já nos deu o seu ensinamento. Nós temos que obedecer. Nós temos que praticar. Nós temos que construir a nossa vida na prática da palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus, amado, é construir na obediência da palavra de Deus. É aquele homem que construiu na rocha. A casa dele nunca vai ser abalada. Agora aquele que construiu na areia, irmãos, a casa vai ser destruída. Ou seja, quem constrói crente que vive praticando as obras pecaminosas mundanas, irmãos, está construindo a sua casa na areia, vai ser destruída. Será que isso é prudente? Se Jesus Cristo vier, ele vai encontrar você fazendo o quê? Construindo na areia ou construindo na rocha? Como é que você está vivendo a sua vida aqui nessa terra? Será que ele vai encontrar você como um homem prudente ou como um homem imprudente? Será que ele vai encontrar um servo obediente ou um servo desobediente? É essa a questão. E Jesus está nos alertando. Ele está falando com os seus servos, está falando comigo e com você. Então você tem que se posicionar. Antes que ele chegue. Depois não adianta chorar. Não adianta gemer. Não vai adiantar mais nada, porque o Senhor está dando tempo para nós nos arrependermos, para nós nos colocarmos diante dele em obediência. Romanos 1, versículo 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você obedece o Evangelho de Jesus, irmãos, ele é o poder de Deus para a sua salvação. Mas você precisa crer. Só obedece o Evangelho de Jesus, irmãos, quem acredita, quem crê. E se você crê verdadeiramente no Evangelho de Jesus, então você vai obedecê-lo. É isso que é ser prudente. Prudente, irmãos, é o servo que obedece o seu Senhor. E se Jesus te encontrar você assim, obediente, pode ter certeza, ele vai levar você para a glória. E você vai participar de todas as glórias, de todas as bênçãos que o Senhor tem. Essas bênçãos também serão para a tua vida. Glória a Deus, coisa maravilhosa. Amém? Olha o que o Senhor também fala no versículo 47. É verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Amém? Então, o servo prudente vai ser abençoado grandemente pelo Senhor. Agora, vamos ver no versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tá de virar, e
e começaram a espancar os seus conservos, e comer e a beber com os temulentos. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não esperava, e a hora em que ele não sabe. Separá-lo-á e o destinará à sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Vocês estão vendo o que vai acontecer, meu amado, com o servo desobediente? Com o servo que não obedece o evangelho do Senhor? Com o servo que não obedece os mandamentos do Senhor? O Senhor vai lançar fora. O Senhor vai tirar da sua presença. Aqui o Senhor chama esse de mau servo. Você que é crente, você que aceitou Jesus, mas você não obedece os mandamentos de Jesus, amado. Eu vejo muita gente aí, principalmente na rede social, no YouTube, no Instagram, pregando a palavra de Deus, criando contenda, criando guerra, escandalizando o evangelho do Senhor, com briga, com contenda, com fofoca, com inveja. Será que uma pessoa assistindo essas pessoas, falando o que estão falando, pregando os que estão pregando, mas criando contenda, criando escândalo, será que essas pessoas estão obedecendo ao Senhor? O que Jesus disse no Evangelho de Mateus? Bendizei aos que vos maldizem. Isso é doutrina de Jesus. Será que eles estão bendizendo aqueles que estão maldizendo deles? Essa é a questão. Amém, amado? Então, será? Jesus disse, bendizei aos que vos maldizem. Então, amado, eu não vou. A pessoa pode falar mal de mim, eu vou me defender. Mas só que eu não vou entrar no mesmo sistema dele. Ficar maldizer das pessoas usando a mentira, usando a inveja. Então Jesus manda a gente bendizer aquele que nos maldiz. Então, amado, não use a sua boca para amaldiçoar pessoas. Não use a sua boca para desejar o mal para as pessoas, amado. Nós não fomos chamados para isso, nós somos servos do Senhor. Então nós temos que dar bom testemunho, nós temos que falar do poder do Evangelho que salva e que transforma. Então nós não podemos amaldiçoar o nosso inimigo. Nós temos que mostrar para ele que o bem está dentro de nós. Que a graça do Senhor Jesus está dentro de nós. E nós devemos desejar para eles a salvação. Não a maldição. Não devemos falar mal, não devemos amaldiçoá-los, mas orar por eles para que eles sejam salvos. Olha o que Jesus diz. Orai, amai os vossos inimigos. Jesus está dizendo, irmãos, que eu não posso ter ódio dos meus inimigos. Eu não posso abrigar dentro do meu coração o ódio. Eu sei que aquela pessoa é meu inimigo, ele é contra mim, ele deseja o meu mal. Mas eu não posso desejar a mesma coisa que ele deseja. Eu não posso deixar que o mesmo ódio esteja dentro do meu coração. Eu não posso fazer isso. Porque Jesus mandou eu amar o meu inimigo. Jesus não está falando com isso que você deve aceitar o que o seu inimigo faz. Que você deve aprovar o que o seu inimigo aprova. Não. Porque se ele está no caminho errado, irmãos, ele vai pagar por isso. Mas não deixe que o ódio dele entre no seu coração. Por isso que Jesus fala, amai os seus inimigos. Ou seja, que o teu coração não tenha ódio pelo seu inimigo. Porque como é que você vai orar, irmãos, para uma pessoa que está te prejudicando, se você odeia ela? Às vezes até pessoas da nossa família. Jesus Cristo disse que os nossos inimigos seriam pessoas da nossa própria família. Às vezes pessoas da nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos.
O nosso sangue é contra nós. Será que eu vou ter que odiar o meu pai, a minha mãe, porque eles não aceitam a minha fé? Meus irmãos, porque não aceitam a minha fé? Quantos pais mandaram seus filhos embora porque eles aceitaram Jesus? Mas devido ao filho continuar amando o pai, orando pelo pai, o pai se converteu ao evangelho. Hoje o pai está salvo, ele está salvo e o pai está salvo. Por quê? Porque Deus abriu o coração do pai e o pai entendeu que todos esses anos ele estava errado. Ao odiar o filho, enquanto ele odiava o filho o amava e orava por ele. Quantos irmãos que odiavam seus irmãos, mas os seus irmãos continuaram orando e hoje esses irmãos são salvos. Enquanto os seus irmãos odiavam o seu irmão, ele os amava. Lembre-se de José. Enquanto os seus irmãos o odiavam, José amava os seus irmãos. Imagine se José tivesse guardado ódio pelos seus irmãos. Quando seus irmãos foram buscar alimento lá no Egito, e José então reconheceu seus irmãos, que ele devia ter feito, colocado todos na cadeia, para apodrecer na cadeia. José fez isso? José tinha o poder de colocar os seus irmãos na cadeia, e eles apodrecer na cadeia. Mas só que não tinha ódio no coração de José, tinha amor. O que José fez, em vez de José colocá-los na cadeia, prendê-los na cadeia, o que José fez? Revelou quem ele era, mandou chamar o seu pai e colocou eles na melhor terra do Egito. Oh, aleluia! José é um exemplo de homem de Deus. José é um exemplo de crente. Que o crente não pode guardar ódio no coração. Porque se José tivesse guardado ódio no coração, pode ter certeza, os seus irmãos iam apodrecer na cadeia. Se eles não fossem mortos. Mas só que José, amado, enquanto seus irmãos o odiaram, enquanto que os seus irmãos tentaram matá-lo, venderam como escravo, mas José não deixou que o ódio dos irmãos entrasse no seu coração. É assim que Deus faz. Então Deus usa pessoas cujo coração é obediente a Ele para fazer a sua obra. Graças ao coração bom de José, que José pode ajudar toda a sua casa e a sua família. E Deus quer que isso aconteça conosco. Por isso que o Senhor diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Os filhos de Jacó eram inimigos de José, mas José não era inimigo dos seus irmãos. Os seus irmãos odiavam José, mas José não odiava os seus irmãos. Nós temos exemplo na Bíblia que nós podemos seguir. José é um desses. E vocês viram a exaltação que Deus deu a José? Deus pode fazer também comigo e com você. Mas se nós obedecemos o que Jesus falou, amai os seus inimigos e orai por aqueles que vos maltratam. Amado, José foi para a cadeia. José podia ficar deprimido, porque ele estava ali naquela cadeia. Ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. José estava ali na cadeia, irmãos, por ter sido fiel, por ter sido um homem de Deus verdadeiro, estava ali na cadeia preso. Mas o que ele fez? Ele foi fiel a Deus, fiel ao seu Senhor, e ali na cadeia ele também foi exaltado, e da cadeia ele passou para o palácio do faraó, e dali ele se tornou governador do Egito. Isso quem faz é Deus. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, José foi prudente, ele obedeceu a palavra do Senhor. E se eu e você for prudente, nós também seremos abençoados pelo Senhor. Mas aquele que for desobediente, amado, Jesus fala que ele vai lançar fora. Ele vai lançar fora da sua igreja. Ele vai lançar fora da sua presença. Por isso que ele diz para aqueles
que falaram, Senhor, profetizei no seu nome, fiz milagres em teu nome, expulsei o demônio. Sabe o que Jesus vai dizer? Para esses pregadores, para esses apóstolos, para esses presbíteros, para esses bispos, para esses profetas que praticavam iniquidade, eu não conheço vocês. E assim o Senhor vai dizer para o mau servo. Então tome cuidado, se você for um mau servo, Jesus vai te lançar fora. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe e se prepare para encontrar com o Senhor. Seja servo prudente, seja um servo obediente, porque se você for um mau servo, você vai ser lançado fora da presença do Senhor. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuação ao sermão profético do Senhor Jesus. Então não se esqueça, amado. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe e seja abençoado por Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém.